Bom dia, preciosos e amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante, hoje e sempre, na vida de cada um dos seus filhos. Muito bem, queremos falar um pouquinho, nesta ocasião, sobre informações e conhecimentos. Bom, hoje vivemos num tempo de abundância de informações. Informações demais, em todos os sentidos. Mas conhecimento de menos. E é impossível mudar aquilo que você não entende. Então você deve buscar entendimento e conhecimento. Esta questão de que dentro da caverna a gente ouvia: você não tem que entender, conhecer, você tem somente que crer. Não, você deve conhecer. Você deve entender, Deus te fez para isso. Deus te deu uma capacidade para buscar conhecimento. E se você ignorar, buscar o conhecimento, você vai perecer na sua ignorância, no seu coração endurecido. Não tem como. É assim a Bíblia nos mostra. Agora, às vezes o pai quer mudar o filho quer mudar o pai, e um irmão quer mudar o outro irmão. Porque ele viu alguma coisa, mas o irmão não viu. O pai viu, o filho não viu, o filho viu, o pai não viu. E aquele que não vê, aquele que não entende, aquele que não conhece, vai achar que aquele que viu está perdido. Então, com isto, eu queria que você percebesse, meu irmão, minha irmã, que tem tido seus olhos abertos para conhecerem. Você ouviu umas informações a respeito daquela vida, daquele sistema aonde você vivia, aonde eu vivia, aonde muitas pessoas viveram e obtiveram informações através de um irmão, através de outro irmão. E ele não ignorou aquela informação, ele foi buscar entender, conhecer o que viria a ser aquilo. Houve um tumulto, uma confusão, quando Paulo estava ali em Atenas. E eles então, vamos ver o que esse paroleiro está falando. Vamos tentar descobrir isto. Vamos tentar entender isto. Vamos buscar este conhecimento. Alguns compreenderam. Alguns abriram sua mente, seu coração e deram atenção para o que Paulo ensinava. Então, por muitos anos, nós não buscávamos o conhecimento daquele que Paulo diz: examinai todas as coisas. Estão vendo? Já começa aí, já a proibição de se examinar. Já começa aí a proibição para se ouvir. Então, se era no tempo de Jesus, já havia isto. E já tinha uma ordem ali que se alguém falasse bem de Jesus, eles seriam castigados. Por quê? Se eles não entendessem a linguagem de Jesus, eles jamais mudariam.
Se você não entender a linguagem da Bíblia, você jamais mudará. Então agora eu te pergunto, quem fez você entender que o sistema do qual você vivia é um sistema mentiroso? É o mesmo que vai ter que fazer com aquele irmão que você quer que ele entenda, com aquela irmã que você entenda, é o que vai também falar ao coração dela. Isso é muito importante, porque é impossível mudar a pessoa se ela não entender. Então, se tem muitas informações a respeito de quem saiu do sistema, então uns falam umas coisas, outros falam outras coisas, uns saem com uma notícia falsa, é tempo de mentiras. É tempo de mentiras. Elas estão a 1000 por hora. Ah, mas o fulano não está, separou. O pastor Carlos separou do pastor Júnior. O fulano de tal. Tem que ter matéria, tem que ter informações, ainda que sejam mentirosas. Tem que manter a mente das pessoas ocupada com alguma coisa para que elas não atinjam o conhecimento da verdade, não entenda. Então eles ficam só na informação. Porque o que vem ser o verdadeiro conhecimento? É quando você examina aquelas informações. Então, conhecimento é a informação lapidada. Conhecimento é a informação analisada, se aquilo procede ou não. Mas se você deixar se levar apenas por informações de fulano, mas ele é um crente. Eu conheço muito bem isto. Você está sendo acusado disto. Você está sendo acusado disto. E quem falou é de confiança. O mentiroso já virou de confiança, tá vendo? Porque chega o ponto que uma mentira é falada tantas vezes que aquilo chega a parecer-se com a verdade. Então você às vezes fala sobre um assunto e as pessoas dizem que não concordam com aquilo. Por que às vezes não concordam? Porque eles faltam o conhecimento. Falta e não buscam conhecer. Simplesmente firmam-se naquilo. Ah, mas eu tenho tantos anos nesta igreja, eu nasci nesta igreja. Tem gente que nasceu, cresceu e morreu. E não aceitou a Cristo. Não aceitou a Jesus. Ah, eu nasci, sou filho do fulano, do Beltrano, meu tataravô, meu avô. Mas chegou a hora em que Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas pudesse viver a vida eterna. Mas segurou-se na tradição, segurou-se naquilo que o pai lhe disse, a mãe lhe disse. Eles morreram na incredulidade, porque não deixaram, não prestaram atenção, não buscaram o conhecimento. Então, o que acontece? Vamos lá, venha ver. Filipe fez um convite a Natanael. Quando Natanael disse a ele: para aí, Filipe, de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Bom, se ele fosse discutir com Natanael e explicar, talvez eles até perderiam a amizade. Ele simplesmente disse: não, venha ver. Então ele teve a ousadia, a coragem de ir ver.
Agora você não tem coragem de ver. Ah, o pastor vai me censurar, os irmãos vão discordar de mim, os irmãos vão me censurar, vão me colocar de prova. O sistema realmente faz isso, porque ele quer manter as pessoas na prisão, dentro da caverna, para não conhecer o sol verdadeiro que brilha, a luz verdadeira que ilumina o homem que quer conhecer a verdade. Vejam bem, você deve entender isto. Você deve buscar este conhecimento. Portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Vejam como a sentença é dada para aquele que não quer buscar a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento. O que vem a ser realmente um sábio? Sábio é aquele que vive de acordo com o conhecimento, que faz o que ensina e que vive o que prega. Mas as pessoas idolatram o homem e ignoram suas ações e os seus atos, porque eles idolatram uma pessoa, um pastor, um líder, e aí não importa o que eles fazem. Então você está deixando a verdade de um lado para idolatrar um perverso, um lobo e mentiroso. Porque ele não é sábio, ele é tolo. Uma pessoa que ensina uma coisa e vive em desacordo com aquilo que ele ensina, não é sábio. Ele pode até parecer aos seus olhos, mas ele não é. Que parecer é diferente de ser. Pode parecer um cristão, mas não ser. Pode parecer um bom homem e não ser. Pode parecer um bom diácono e não ser. Pode parecer um bom pastor e não ser. Pode parecer coisas boas, mas é hipocrisia e fingimento. Então, ser é melhor do que ter, é superior a parecer, é só aparência. Na verdade, toda pessoa que ensina algo para os outros e vive em desacordo com aquilo, ele é um mentiroso. Toda pessoa que faz aquilo que ensina, então ele é verdadeiro. Porque se ele ensina não mentir e mente, ele é um falso. Se ele ensina não adulterar e adultera, ele é um falso. Se ele ensina ser honesto e é desonesto, ele é um falso. Então ele não é um sábio. O sábio vive o que prega. Ele simplesmente não é como o hipócrita fariseu que coloca um peso sobre aquelas pessoas as quais vêm lhe ouvir e ele mesmo vive uma vida de dissolução no pecado. Agora, o conhecimento é a informação lapidada. Então, deixa de lado essa estupidez e venha conhecer, para você ter um verdadeiro entendimento das Escrituras, um verdadeiro homem de Deus. Vejam isto. Você deve buscar esse entendimento no espiritual. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de
orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Se alguém diz para você que você não tem que entender, fuja disto. Isso é uma hipocrisia. Como você vai crer numa coisa que você nem entende? Aí você não vai crer, você simplesmente vai deixar ser guiado por um cego ou por um super astuto que rouba de você a sua capacidade de entendimento, que rouba de você a sua capacidade de conhecer a verdade de Deus. Então nós falamos e queremos que você examine as Escrituras e veja se aquilo está de acordo com as Escrituras ou não. Se você permanecer nesta ideia de não precisa de entender nem de conhecer, você vai fatalmente perecer. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Busque a verdade de Deus, procure entendê-la, peça sabedoria ao Espírito Santo, com fé, e Ele te guiará em toda a verdade. Que Deus abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.